Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um capítulo desta saga Por uma Vida Melhor na Matéria. É sempre um prazer receber você por aqui. Este é o canal do Instituto Círculo Mágico e aqui eu converso com a minha querida companheira de bancada, a Maria Guida, sobre práticas energéticas. E hoje nós estamos em mais um programa muito especial porque nós estamos novamente aqui, presencialmente, gravando um programa para vocês. Mostra a gente aqui, diretor. Tudo bom com você, Guida? Tudo bem, é uma alegria, não é? A gente estar novamente reunidos depois de todos esses esforços que nós fizemos, afastados para manter a série. E é muito bom estar presencialmente novamente, mesmo que com máscara, não tem importância. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá, com toda a segurança, vamos falar sobre um tema que também já esteve presente aí em alguns dos vídeos do nosso canal, mas nós nunca falamos sobre ele diretamente. E hoje então nós vamos falar sobre essa sensação da qual parece ser difícil a gente sair. Hoje o nosso tema é sofrimento. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de convidar você que não é inscrito ou inscrita no canal para fazer isso, se você gosta desses temas, e também para curtir e compartilhar aqui os nossos vídeos. Também quero lembrar que o Instituto Círculo Mágico tem perfis em algumas redes sociais e nós vamos deixar aqui o link na descrição. Tá bem? Dado o serviço, vamos para a prosa. Guida, para começo de conversa, por que a gente sofre tanto e por tanta coisa? Então, eu posso parecer um pouco fria ao dizer isso, mas a gente sofre tanto por tantas coisas porque a gente não aceita as coisas como elas são. É assim, a aceitação não é você falar, tá bom, isso está acontecendo comigo, eu não posso fazer nada. Não, aceitação não é isso. Aceitação é isso que está acontecendo, o que eu posso fazer para melhorar isso para mim e para todos os que estão em volta. Normalmente você sofre quando você não consegue estar nesse posicionamento. Está acontecendo uma coisa difícil. Uma coisa difícil não precisa causar um sofrimento exagerado. Toda vez que você está diante de uma coisa difícil, você sofre um pouco. Você não aceita imediatamente. A coisa não é do jeito que você quis. Aí a gente está envolvendo ego nisso. É porque ego quer estar satisfeito o tempo todo. Insatisfação não é sofrimento, mas se você é governado pelo ego e acha que você precisa ficar satisfeito o tempo todo, cada vez que uma insatisfação acontecer, você vai ter essa sensação de sofrimento. E é nesse momento que você deve dizer, nem sempre as coisas saem como a gente quer, vamos ver o que a gente pode fazer para isso ficar um pouco mais suportável, agradável, e é possível isso acontecer. Mas é um bocado difícil aceitar uma coisa ruim, não? É difícil aceitar uma coisa ruim quando você acha que você não pode fazer nada para mudar isso. Quando você percebe que é possível fazer uma coisa para mudar, o sofrimento diminui na mesma hora. É assim, você está com dor de dente, é uma dor física, não é? Aí você está lá, que dor de dente, Não, tudo bem, meu dente está doendo, é uma dor física, um sofrimento físico. Aí a gente está até olhando para a energia, a gente pode dizer, é um sofrimento físico causado por alguma coisa que começou nos pensamentos. Sim, até uma dor de dentes. Aí eu falo, bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que procurar um dentista, eu tenho que procurar alguém que me ajude a melhorar essa dor de dente. E aí, quando você pensa isso e vai atrás disso, já melhora.
e vai melhorando. Aí o dentista faz alguma coisa para essa dor de dente melhorar. Temos que fazer isso, aquilo. Quando você sabe o que você tem que fazer, melhora mais ainda. E vai melhorando à medida que as providências forem sendo tomadas para que esse sofrimento deixe de existir. O sofrimento ele é proporcionalmente intenso à sua não aceitação do que está acontecendo com você. Piora o sofrimento. Eu vou dizer que a gente não precisa sofrer nunca, em nenhum grau. Não, o sofrimento acontece quando você está diante de uma coisa difícil, mas ele pode ser minorado na medida em que você aceita. E aceitar não é falar, não tem o que fazer. Vamos ver o que nós podemos fazer para diminuir o sofrimento. Certo. E aí tem uma coisa que é o Incriado Ser Supremo, a energia, o universo manifestado, a vida, não ganha nada com o sofrimento. Isso não melhora nada. O sofrimento não é uma coisa que traga algum benefício. Então, ele deve ser, aceito. 2, depois da aceitação, você procura soluções para o que quer que esteja acontecendo, que está fazendo você sofrer. E normalmente isso melhora muito com uma negociação e com providências para que o sofrimento termine, tanto o seu quanto das pessoas que estão ao redor. Mas a questão do sofrimento é uma questão mais séria do que isso, porque existe uma apologia ao sofrimento. Apologia. Sim, é assim, o sofrimento redime, o sofrimento salva, Isso não é aceitação, isso é uma crença limitadora de que o sofrimento pode trazer algum benefício para alguém ou para você mesmo. Como se o universo manifestado, o Criado Ser Supremo, a vida, a energia, precisasse do seu sofrimento para resolver alguma questão. Precisar eu não diria, mas será que o sofrimento ele não dá uma ajudinha também? Para a gente fazer determinadas coisas, porque o sofrimento, não sei, talvez ele possa nos tirar da zona de conforto. Algumas pessoas até falam sobre o sofrimento de uma maneira positiva, né? Do tanto que se sofreu para alcançar determinada coisa, determinada realização. Então, não é bom a gente sofrer um pouquinho? Não, é bom a gente não sofrer nada. É assim, o iluminado sofre, o iluminado não sofre. Por que ele não sofre? Porque ele está num equilíbrio tão grande que ele compreende como as coisas devem ser, aceita como as coisas devem ser, e aí o sofrimento desaparece completamente. A questão é, o sofrimento pode ser muito importante, mas não o sofrimento. Passar por uma situação difícil é diferente, né? Não é sofrer, porque aí a gente vai cair naquilo. Então vamos nos flagelar, vamos colocar um silício na nossa perna, apertar bastante para doer, como se isso fosse trazer consciência. Não é isso que traz consciência. O que traz, sim, mas enfrentar dificuldades pode trazer consciência. Mas só é possível trazer consciência quando nós aceitamos a dificuldade e percebemos o que devemos fazer para sair da dificuldade. Vai ter algum sofrimento, mas não é o foco no sofrimento, é o foco em uma dificuldade que precisa ser vencida com harmonia, equilíbrio, negociação. Aí você sai da situação de sofrimento, aí você olha para a situação e diz: eu não quero passar por essa dificuldade novamente. O que é que eu preciso fazer para que eu não passe por essa dificuldade novamente? O nome disso é amadurecimento, crescimento, tomada de consciência. Você se torna uma pessoa melhor e você se trata melhor, você verifica, bom, eu não quero passar por isso de novo, o que é que eu preciso fazer? Mas
o foco no sofrimento como se o sofrimento por si mesmo, eu ficar me beliscando, fosse resolver alguma coisa. Isso não resolve. Ir em busca do sofrimento como uma maneira de solucionar as coisas ou de valorizar determinados processos. Não é o sofrimento envolvido no processo que torna o processo produtivo ou não. É a sua atitude ao passar pelo processo. Tá. Então você está me dizendo que é possível a gente alcançar graus e graus de consciência sem sofrer? Ou Sem sofrendo sofrer. muito pouco? Ou sofrendo muito pouco. E para não sofrer ou sofrer muito pouco, eu preciso olhar para a situação e dizer, bom, o que nós vamos fazer? Como é que nós podemos resolver isso? E partir para solucionar. Ah, mas eu estou sofrendo. Não, vai sofrendo mesmo e vai solucionando, que daqui a pouco você para de sofrer. Eu falo isso por experiência própria e olhando como que as pessoas lidam com isso. A questão, tudo bem, sofrimento. Sim, você vai sofrer um pouco. Mas a questão é, não valorize o sofrimento, não coloque o sofrimento em um lugar de destaque como se ele fosse um diamante, porque ele não é. Na medida do possível, o diamante é você lidar com as situações difíceis, tendo no sofrimento apenas isso é resultado de uma dificuldade. Isso vai passar quando a dificuldade passar. Eu vou administrar isso até que eu pare de sofrer. Não é? É assim que se faz. De um corte no dedo, a perda de uma pessoa querida, a gente pode diminuir o sofrimento, não digo que eliminar, mas a gente pode diminuir muito o sofrimento se a gente aceita e se a gente toma providências para passar pela dificuldade e sair do outro lado ileso. Às vezes até com algum crescimento, porque é possível crescer com qualquer coisa, mas não é o sofrimento que produz o crescimento. É isso que eu gostaria de deixar claro. Não mesmo? Não. Não tem nenhum certo didatismo aí Não. em sofrer, em aprender alguma coisa? Não. É o posicionamento diante do sofrimento que traz. Porque uma pessoa pode ficar sofrendo, a gente vê isso acontecer, pessoas que repetem, e repetem, e repetem a mesma coisa e não aprendem. Por quê? Porque faltou a postura. A postura é, vamos aceitar e vamos resolver. E aí, aceitando e resolvendo, você aprende muita coisa a respeito de si mesmo e a respeito das situações. De tal maneira que a mesma situação pode se apresentar de novo na sua vida e você falar, não, peraí, eu já sei como é que eu resolvi isso. Eu tenho recursos internos para resolver isso. Eu vou fazer isso, isso, isso. Muitas vezes você nem repete a mesma solução da vez anterior, mas você passa pela coisa de uma maneira muito mais tranquila, mesmo que seja uma coisa difícil. Essa história de a gente não aprende com sofrimento. A gente aprende com a situação, se a gente se coloca da maneira correta diante dela. E a maneira correta tem alguns itens ao se colocar diante de qualquer situação difícil para resolvê-la e sofrer menos. Uma, eu aceito, porque isso é consequência de toda a minha vida. Minha vida me trouxe aqui, me trouxe para diante disso. Vamos olhar para isso. Não vamos. Culpar o outro não resolve. Achar que não tem solução não resolve. Sempre há solução. As pessoas costumam dizer assim, tudo tem solução, menos a morte. Não, a morte também tem solução. Só que a solução da morte não é voltar a viver. Então não é solução, poxa vida? É solução, porque há uma outra vida, outra coisa para fazer que não é no mundo material. Claro que tem solução. Não é nada no universo que não tem solução, porque o universo é dinâmico, sistêmico e tende para a perfeição. Pronto.
Se você sabe disso, fica tudo certo. Então, eu estou passando por essa dificuldade, mas o universo tende para a perfeição. Então, deixa eu me colocar diante dessa situação para conseguir equilíbrio e harmonia, que é a perfeição aqui. Porque não, perfeição, como existe nas outras dimensões, não dá. Mas dá para ter equilíbrio interno e harmonia externa. Se você enfrenta uma situação difícil que te faz sofrer, aceita, que melhora, mas não é só aceitar, é aceitar e procurar as soluções, porque elas existem sempre. Tá. Muito bem, eu quero continuar falando sobre isso, mas nós vamos para o nosso segundo bloco para conversar um pouquinho mais sobre a natureza do sofrimento e sobre esses recursos internos de que a gente dispõe para lidar com ele. Muito bem, Guida. Eu quero começar por uma coisa que você estava dizendo no final do nosso bloco anterior. Você disse que não adianta culpar as outras pessoas pelo nosso sofrimento. Sim. Mas, às vezes, o nosso sofrimento não vem justamente de ações de outras pessoas? Não. Não mesmo? Não mesmo. Nem de uma trama do universo? Não é nada disso. É assim, quando existe uma situação entre duas pessoas, onde uma parece estar causando sofrimento, você não pode esquecer duas coisas. Você não pode esquecer que você tem um karma com essa pessoa, o conteúdo kármico, Lá vem o karma. que atrai para você esta pessoa com o objetivo nobre de resolver uma questão de uma outra vida. Objetivo nobre. Objetivo nobre. Estou andando na rua e sou atropelado por um completo desconhecido. Sim, né? Existe um objetivo nobre nisso, resolver uma questão desarmoniosa de uma vida anterior. E você sempre tem alguma responsabilidade nisso. Alguma. Que você não pode... não. Porque assim, olha, esse negócio de dizer eu não tenho culpa não é real, tá? Se o negócio está acontecendo com você, envolvendo outras pessoas, você tem 50% de responsabilidade nisso, porque entre espíritos imortais... 50%. Entre espíritos imortais não existem vítimas, nem existem algozes. O incriado Ser Supremo é muito justo, o universo é justo. Espíritos imortais não tem um que é um santinho e o outro que é um sujeitinho meio desequilibrado, não. Existem graus de desequilíbrio. E se você estiver num grau muito bom de equilíbrio, você vai atrair menos situações kármicas, ou elas serão suaves. Se você estiver num desequilíbrio muito grande, o negócio, lei da sintonia, uma das leis que rege o universo. O desequilíbrio, seu desequilíbrio vai atrair mais desequilíbrio, e aí aquelas questões kármicas mais sérias, elas vão surgir. Mas você está me dizendo que mesmo se eu estiver andando na rua e for assaltado, não ter nada a ver aparentemente com aquela situação, eu tenho ali alguma parcela de envolvimento? 50%? É, isso mesmo. É muita coisa, Maria Guida. Não, é o justo, é o real. E eu vou te dizer mais. Olha a situação do mundo agora. Olha para como está a humanidade. Uma tragédia. Todos nós que estamos manifestados num corpo físico, aqui, agora, somos responsáveis por essa situação. Responsáveis? Responsáveis. Igualmente responsáveis? Igualmente. Tem certeza? Nem 0,5% a mais, nem 0,5% a menos. Porque se nós não fôssemos responsáveis pela situação, nós não estaríamos manifestados nesse aqui agora. Esse aqui agora é resultado de nossas ações em vidas anteriores. E agora nós estamos aqui para ajudar a harmonizar, a resolver isso. Nós estamos aqui para reverter esse processo. E te digo mais, enquanto a gente não reverter, a gente vai ficar patinando nesse negócio. É isso. Então nós ajudamos a provocar isso. Claro. O nosso próprio sofrimento. Não, olha, porque lembra que o sofrimento é causado pela falta.
A questão kármica gera situações desarmoniosas. E a nossa atitude diante delas gera o sofrimento. Se tiver uma atitude construtiva, aceitar bem a situação, tentar reverter os processos destrutivos aos quais nós demos início em outras vidas, a gente para de sofrer. Mas se a gente começar a ficar revoltado, pondo a culpa nos outros, dizendo que foram as outras gerações, o que são as outras gerações senão nós em vidas anteriores? Então, mas eles quem, cara pálida? Ah, não sei, os poderosos, as pessoas que emitiram gás carbônico. Sei. E como é que você garante que você não foi um desses poderosos que emitiram gás carbônico e que agora você está sentindo os efeitos desse negócio? É assim, Murilo. É desse jeito. Então, cada encontro difícil, cada situação difícil que gera sofrimento tem raiz em um desequilíbrio em uma vida anterior. E aí a única coisa a dizer é: vamos nos harmonizar com isso. Por mais cabeludo que isso possa parecer. Por mais cabeludo que isso possa parecer. E se harmonizar com isso é encontrar maneiras de solucionar a questão negociando sempre. Vamos ver o que a gente pode fazer. Não dá para fazer nada. Eu estava andando pela rua e fui atropelado. O que você deve fazer quando você estava andando pela rua e foi atropelado, foi parado no hospital todo quebrado? Primeira coisa, bom, eu não podia ter sido mais prudente, o que aconteceu? Eu estava prudentíssimo, olhando para todos os lados e o negócio aconteceu. Bom, então isso tem uma origem numa vida anterior. Primeira coisa a fazer é perdoar-se. Olha só que difícil. Perdoar-se e perdoar a outra pessoa. Não, mas foi de propósito, ele me viu, quis e jogou o caminhão em cima de mim. Você não pode afirmar isso, você não sabe. Então, perdoar. Perdoar é um processo lento porque você precisa compreender. Então, seria bom você saber todas as circunstâncias nas quais você foi envolvido nesse acidente, entender tudo, entender todas as coisas. Se não conseguir compreender, não foi culpa dele, aconteceu, uma série de circunstâncias fizeram isso acontecer, fica mais fácil perdoar. Senão, você vai ter que compreender ou não precisa perdoar. Não compreendeu, precisa perdoar. Isso vai diminuir muito o seu sofrimento, por mais incrível que possa parecer. E aí bom, agora a solução. Estou todo quebrado aqui, deixa eu ver como é que eu vou negociar com o médico, com o meu trabalho, com a minha família, com todas as coisas, para isso gerar o menor sofrimento possível. E isso é possível, a ponto de você sair da situação, alguns meses depois, com uma experiência grande. Aí você falou, sofrimento gera nenhum aprendizado? Gera. Mas uma coisa é você passar por isso culpando todo mundo, irritado, aí vai sofrer mais. Aí você não consegue ter uma boa relação com os médicos, aí você vai sofrer mais. Aí todo mundo no hospital vai ficar, nossa, que pessoa, aí você sofre mais. Aí a sua família não sabe o que fazer com você porque você está transtornado. E a coisa ganha proporções muito maiores. Agora, se você for aceitando, colocando a coisa no eixo, negociando cada coisa de um jeito, buscando equilíbrio interno e harmonia externa, você é capaz de solucionar a questão e ainda aprende um monte sobre esse tipo de situação. É assim que o sofrimento causa algum crescimento. Mas se você ficar no sofrimento, achando que é injusto, ou que, puxa a vida, isso acontece com você, e todas essas coisas que as pessoas costumam pensar quando estão sofrendo, isso não resolve. A gente chama isso de rebeldia. Faz algum sentido. Mas, Guida, para a gente terminar a nossa conversa,
Você falou aí sobre as questões kármicas que envolvem tudo isso. Mas eu queria saber de você se, por um acaso, não é possível existir uma questão kármica com o próprio sofrimento, com o próprio ato de sofrer. Porque, Sim. eventualmente, pode parecer que algumas pessoas não têm um motivo real, aparente. Claro que olhando de fora é sempre mais fácil dizer isso, né? Mas a gente vê pessoas que aparentemente têm ali todos os meios para conseguir se erguer e fazer as coisas, mas tem como que uma facilidade muito grande para entrar nesse estado de sofrimento. Isso é kármico? Procede, Procede? é kármico. Depende do que foi que houve em outras vidas, você pode ter uma predisposição crônica para valorizar o sofrimento. Isso acontece quando em outras vidas você utilizou o sofrimento para dobrar as pessoas a fazer o que você quer. Ou você valorizava o sofrimento como algo que é necessário, que precisa acontecer. A pessoa não está sofrendo, você dá um jeitinho dela sofrer, porque você acha que só se ela sofrer a coisa vai ficar boa. E aí nessa vida aqui você tem uma questão, uma predisposição para se afeiçoar com o sofrimento, valorizando o sofrimento e achando que a vida não tem graça se as coisas não forem sofridas. Aí não aceita que as coisas venham fácil, que as coisas venham bem. Você precisa dar um jeitinho de dar uma sofridinha para que o negócio tenha algum valor. Isso existe, isso acontece. E esse é um karma pessoal, é um karma de si para consigo mesmo e para com as circunstâncias que produzem sofrimento. E se resolve facilmente com uma prática espiritual com ritmo e constância, e aí nós temos que dar uma olhada em como que está essas vidas anteriores, essas personalidades do inconsciente, porque talvez uma delas esteja comandando a sua vida e fazendo com que você sofra mais do que precisa, ou ache que você precisa sofrer, porque, sei lá, eu não entendo, mas se não tiver um sofrimentozinho envolvido, o negócio não tem graça, não tem valor. Isso é possível acontecer. E você só se livra disso com uma prática espiritual com ritmo e constância, como yoga, por exemplo, porque aí você vai se centrar e vai ver, não precisa, não é necessário. Ou cuidar do inconsciente com, às vezes, constelações, às vezes captação de inconsciente resolve isso, algumas técnicas em que você se depare com a personalidade do inconsciente que está causando essa interpretação equivocada da realidade, porque é uma interpretação equivocada da realidade você achar que necessariamente a vida na matéria inclui doses de sofrimento e que se não tiver isso, tem alguma coisa errada. Sim. Existem pessoas que têm dificuldade em aceitar que a sua vida seja tranquila e se sentem culpadas, porque não aconteceu nada que me faça sofrer. Tem alguma coisa errada comigo? Não, ó. Se você pensa assim, eu estou te dizendo, não tem nada errado em não sofrer. Nada mesmo. É isso. Muito bem. Muito obrigado, Maria Guida, por mais essa conversa. Eu agradeço também a quem esteve conosco até aqui nesse vídeo. Quero lembrar você que se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema para a gente conversar por aqui, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para escrever para a gente pelos comentários ou então por e-mail, se você preferir. Quero dizer também que, se você não é inscrito ou inscrita no canal, considere fazer isso, considere também curtir e compartilhar os nossos vídeos com quem eventualmente possa gostar desses temas. E eu encontro vocês todos e também a minha querida companheira de bancada no nosso próximo vídeo. Até lá, Guida. Até lá. E tomara que vocês estejam se cuidando bem e levando a sua vida com o menor sofrimento possível.